Ele causou um impacto tremendo na sua época, mas a frase, e ficou conhecido como uma frase incrível, que eu gostaria de abrir o nosso podcast e provocar você a pensar e ficar até o final mesmo para poder entender sobre esta frase ou a partir desta frase, de que Deus deu um cavalo e uma mensagem para o Robert Murray. E aí ele diz que ele matou o cavalo, né, e comprometeu a entrega da mensagem. Bem-vindos a mais um podcast do Tela. Tela Negócios e Missões é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócios com a lente ajustada do Espírito Santo para manifestar o reino no negócio e através dos negócios. E o podcast da Rede Tela é esse instrumento que a gente utiliza para poder, muitas vezes, te tirar da zona de conforto, mas nosso desejo sincero é te abençoar com histórias impactantes. A gente traz muitos especialistas, verdadeiras masterclass, e eu acho que hoje não vai ser diferente, mas embora o nosso desejo seja mais talvez te incomodar, pelo menos o meu desejo é contribuir para uma reflexão de algo que talvez você não esteja acostumado a ouvir, ou se ouviu, a gente quer colocar de uma forma diferente, fazendo uma ponte entre os teus negócios e o teu principal instrumento de desenvolvimento dos negócios. Você já parou para pensar que a coisa mais importante que Deus nos confiou é a vida, mas dentro de um corpo? É verdade, talvez seja tão óbvio, né, que a gente não para pensar isso. Eu quero, aqui com o convidado de hoje, ajudar na reflexão e fazer esse cruzamento mesmo. Como você pode ser um ótimo empresário, empreendedor, empreendedora, se você não está cuidando bem daquilo que é o teu carro, né? O teu instrumento mais precioso daquilo que você desenvolve, quer seja o negócio que você desenvolve. Faz sentido isso para você? Vamos nessa? Então deixa eu apresentar aqui o nosso convidado especial de hoje, Dr. Adriano Faustino. Bem-vindo, Dr. Adriano. Prazer imenso estar aqui com você, alegria em trazer aqui conhecimento, discutir aí sobre empreendedorismo, saúde e a luz da Bíblia. Muito bom. A parte mais importante talvez dessa tríade ser a luz da Bíblia, e esse é o nosso desafio aqui, e eu te convido a ficar até o final. Será que tem base bíblica tudo que nós formos dizer aqui sobre saúde, né? Porque às vezes a gente é meio dicotômico, né? Acho que uma coisa é ciência pura e outra coisa é espiritualidade. E eu acho que está meio permeando a nossa conversa hoje, que como que cruza uma coisa com a outra. Aliás, deixa eu já dar um spoiler aqui. A gente vai falar, né, um pouco mais para o final, para reter a audiência aí, né, Adriano? Aliás, deixa eu quebrar o protocolo, vou te chamar de Adriano, você é tão jovem. Obrigado. Com certeza, eu te convido aí, ó, Mr. H, põe na tela aí, qual que é o seu Instagram, Dr. Adriano Faustino, Adriano Faustino. Então, vou te convidar a ter uma DR com o Adriano Faustino, simples assim. Eu te desafio a encontrar um médico na internet tão bem-humorado quanto o Adriano. Vou te chamar de Adriano para quebrar o protocolo. Perfeito. Você é tão sorridente, tão simpático, e falar doutora meio... Né, criou um distanciamento, e a ideia aqui da conversa do podcast é sempre ter uma conversa descontraída. Claro. E você combina bem, né, com a sua persona ali, né? Eu imagino que também você seja assim no seu dia a dia, muito sorridente, você vai ver lá que ele é muito bem-humorado. Certo? É um prazer imenso, e se não perceberam, já devem perceber pelo sotaque, muitas vezes com 20 segundos já percebe que eu sou mineiro, né? Boa, então mineiro. Então lá em Minas, história. Muitas vezes eles me chamam de Driano. Tá certo. Nem Adriano. Ô, Adriano! Eu, como não sou mineiro, vou ficar no Adriano, né? Vai facilitar aqui a comunicação. Fala doutor Adriano, já cria um distanciamento, e o nosso podcast é de trazer a audiência para mais perto. Então, voltando aqui, cientificamente divino, olha que bacana, provocativo o livro, né? O tema, né? Puxa, parabéns aí, eu acho que não só é uma boa proposta de marketing para um título, mas certamente é um bom convite a consumir o conteúdo, né? Claro, e é justamente isso que eu faço
a conexão da ciência com as Sagradas Escrituras. A ideia é justamente falar que o nosso corpo é cientificamente divino. Muito bom, então você fica tranquilo aí, né? Que nós não vamos vender nenhum curso, nenhum livro. Nosso objetivo é te abençoar, te fazer realmente pensar aí. Mas, no mínimo, fica aí a recomendação desse livro aqui, Cientificamente Divino. Você que gosta de estudar, você que é mais bereano, quer ver se está na Bíblia mesmo. É isso mesmo. Então, fica aí. O convite está na Amazon, acha fácil? Tem em todas as lojas online aí, na Amazon, Mercado Livre, várias livrarias online, também é fácil de encontrar. Então vou pedir mais uma vez aqui, Mr. H, dá um close aqui pra gente. Cientificamente Divino, Dr. Adriano Faustino. Bom presente, né? Sabe que eu gosto de uma prática que eu tenho muitos anos junto com a minha esposa, e os filhos estão meio já incorporados na cultura da família Silva. A gente gosta de dar livro de presente. Claro. Desde criança até adulto. O livro é um ótimo presente, é difícil errar. Mas se a pessoa não lê, pelo menos está depositando uma boa semente ali. Com certeza. Né? Porque às vezes você compra uma roupa, alguma coisa, e aquilo, né, perde ali momentaneamente ou ao longo do tempo, mas o livro fica, né? O livro transforma. Bom, vamos adiante aqui. Deixa eu dar algumas credenciais aqui, né, para você saber. Algumas pessoas gostam, mas quem que é esse tal de Driano aí, né? O Driano, esse mineirinho, ele é médico nutrólogo, especialista em geriatria e medicina integrativa. Está na moda a medicina integrativa. A gente vai tentar falar um pouquinho aqui sobre isso. Fundador do Instituto Faustino, que o coloca na mesa aqui como empreendedor, empresário, né? Vamos tentar entender aqui, um bom testemunho, inclusive, né? Você que gosta de escala, do tema escala, né? Entender modelos de negócio, ele vai explicar para a gente aqui o testemunho mesmo, né, Adriano? Como ele saiu de uma clínica para um negócio multissetorial de mais de 300 metros quadrados, né? Então precisa ter fé e cabeça de empreendedor, certo? Com certeza. Bom, mas certamente a esposa dele deve concordar que o principal empreendimento dele é a família, né? Então ele é casado com a Deise Faustino, e pai do Pedro. Que mais, Adriano? Que mais que você... Aliás, eu combinei com ele aqui, né, de fazer só uma introdução das credenciais dele, porque a bio ia ficar muito complicada, né? E aí eu ia te fazer uma piada, desisti, mas voltei aqui para fazer uma brincadeira, uma provocação com você. A quantidade de credenciais do Adriano me faz te perguntar, você dorme? Mas conta um pouquinho, além dessas que eu coloquei aqui. Realmente, assim, eu tenho já 20 anos de medicina. Então, e eu falo que eu estudo medicina desde o milênio passado. Eu entrei na faculdade em 1999 e até hoje, 2025, eu estudo medicina. Então, eu não parei de estudar. E a gente tem que buscar. Então, eu tenho aí uma credencial aí que foram se acumulando ao longo dos anos. Fui estudando, sempre fazendo, além disso tudo que você falou, depois da medicina integrativa, eu fiz uma subespecialidade dentro da medicina integrativa, que é oncologia integrativa, suporte ao câncer. Fiz um fellow aí de quase 4 anos, intermitente, e dou muito suporte ao câncer também. Então, eu também trabalho com essa área, né? E já tive uma experiência muito grande. Eu sinto, já até adiantando umas coisas que a gente tinha conversado, falando sobre o meu ministério, eu sinto que Deus tem me preparado ao longo dos anos e Ele me colocou em diversas áreas, porque a medicina, a semelhança da engenharia, do direito, você pode fazer coisas demais, muito diferentes. Isso é muito amplo, né? Então, Deus foi me colocando, eu já fiz várias coisas. Por exemplo, uma coisa que nem sei se está na minha credencial, eu tenho especialização em perícias médicas e medicina legal. Olha, que já fiz muitas perícias, eu entendo esse lado. Tanto é que eu criei um protocolo medicina investigativa, que muitas vezes a pessoa vira e fala assim, olha, eu tenho muito isso, paciente que chega para mim e fala, olha, eu já fui em vários médicos, ninguém achou que eu tinha, mas eu tô sentindo isso, eles vou lá e fala que o exame tá normal, e eu tô sentindo mal, e ele fala que eu não tenho nada. Eu falo, não, vamos investigar. Tem sim. Se não for esquizofrênico,
Você tá falando que tem um problema, é porque tem. Ninguém Então, fala assim, eu tô sentindo mal do nada. Ele então tá sentindo. Não é investigativo da área penal, é investigativo da área clínica, da medicina. Mas eu vou te dizer, não sei o quanto isso de repente é comum, mas assim, ao longo da minha trajetória, dos meus anos de vida, eu vi várias vezes isso. Poxa, estão investigando isso e a ansiedade, né? Esse desconforto, desconhecimento, às vezes é tão pesado quanto a própria doença ou o sintoma, né, que a pessoa está sentindo. Com certeza. Essa angústia de fazer exame, né? Não vê nada, faz exame, não vê nada, vai outra vez, procura outro, pede mais exame, faz outra coisa diferente, não acha nada, isso é muito angustiante. Então você tem um viés aí, Dr. House. Tem um viés Dr. House, do Bones, eu já vim lá da série Bones. Boa, muito bom. Faltou alguma coisa, Adriano? Tem muita coisa, mas acho que já pode. Eu fui professor de anatomia, falando do Bones aí. Uhum. Eu estudei, fui professor universitário durante alguns anos, e uma das matérias que eu lecionava era Introdução à Anatomia Médica. Muito bom. Então deixa eu fazer aqui agora a introdução ao tema. Já fizemos a introdução aqui do nosso convidado. E eu quero cruzar aqui, olhar para essa câmera aqui, e para quem nos acompanha aí pelo YouTube, né? Você pode também acompanhar pelas plataformas de streaming. Geralmente, né, tá dirigindo ali, é uma boa companhia. Não sei se você sabe, o Brasil é o segundo maior país consumidor de podcast. Sabia disso? Não. Interessante. Que bacana. Né? Perde só para os Estados Unidos, que geralmente é o número 1 da lista de várias listas, né? Então, você que tá acostumado aí, ou na academia e tal, eu gosto de ouvir, às vezes quando estou com o personal, de ouvir ali alguns podcasts de tecnologia, que é um assunto que eu gosto bastante. Mas hoje é muito comum, né? Você ter o vídeo e o áudio, né? Mas o ponto que eu quero colocar aqui, eu quero cruzar o nosso tema, o guarda-chuva aqui da Rede Tela e também do podcast, é mordomia. Então talvez você esteja perguntando o que a medicina, né, trazer um convidado sobre medicina, falar sobre alimentos e tudo mais, tem a ver com mordomia. Tem tudo a ver. Se você não fez a conexão ainda, eu quero trazer uma provocação de uma frase de Robert Murray. Foi considerado, inglês, né? Da Inglaterra. Escocês. Ele foi considerado um avivalista do seu tempo e morreu aos 29 anos. Ele causou um impacto tremendo na sua época, mas a frase, e ficou conhecido como uma frase incrível, que eu gostaria de abrir o nosso podcast e provocar você a pensar e ficar até o final mesmo para poder entender sobre esta frase ou a partir desta frase, de que Deus deu um cavalo e uma mensagem para o Robert Murray. E aí ele diz que ele matou o cavalo, né, e comprometeu a entrega da mensagem. Então, Deus te deu um negócio, te deu uma família e te deu um ministério. O quanto que você está cuidando do cavalo? Né? Então o tema aqui é sobre essa questão do cuidado, porque como disse também inicialmente, é a partir da nossa saúde que a gente vai desenvolver qualquer atividade. E eu, Adriano, tenho até uma dificuldade, e aí eu abrindo meu coração aqui para você e para te ouvir também, é muito difícil, né? E aí eu me permita aqui usar os seus pares, né? Como que você vai, né, consultar assuntos sobre saúde com um médico que é obesidade grau 4, 5? Não tem credibilidade. Faz sentido isso? Pelo menos é a minha percepção, né? É óbvio que eu imagino, li um artigo já um bom tempo atrás, acho que 1 ou 2 anos, que o americano gosta de dados para tudo, né? Então ele dizia que nos últimos 10 anos, se eu não me engano, tinha tido um aumento de 70% ou mais da obesidade do americano. Então, é óbvio que isso está ligado ao consumo de alimentos, estilo de vida, etc. e tal. Mas voltando ao ponto aqui, dentro do nosso público aqui, que ouve o podcast, como é que o empresário vai falar de performance, boas práticas, se ele não está cuidando do corpo, né? De alguma forma parece com um médico que vai falar sobre alimentos, mas ele é obeso. Qual é a credibilidade que ele tem, né? Então, de alguma forma, mesma coisa, você vai se consultar com alguém que fala sobre limpeza e ele está com a roupa suja.
né? Então, eu queria trazer essa provocação ou essa clareza, talvez, meio talvez dura, mas para incluir mesmo a nossa audiência a pensar junto, porque a gente vai falar, inclusive, de pessoas que não têm problema de obesidade, mas têm problema, outro tipo de problema, né? Talvez você esteja aí pensando, mas eu não sou obeso, mas tem um problema aí que a gente vai falar mais para frente, que é oculto de pessoas que não têm obesidade, mas também tem um problema que é o outro extremo. Vamos falar também de pessoas que não sentem fome, tudo com o objetivo de cruzar a mordomia com um assunto, não só a medicina, mas com um assunto altamente bíblico, né? Para a gente começar e deixar você falar um pouquinho aí, que é domínio próprio. Se a gente, para mim, né, um dos preciosos características do fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. Então, se alguém ainda quer uma base bíblica, vamos começar nessa, né? Faz sentido? Total. Domínio próprio é o que determina este cuidado com a saúde. Qual que é a sua visão sobre esse tema, domínio próprio, mordomia e saúde? Eu vejo totalmente conectado. Tanto é que no meu livro eu conecto muito a medicina, a ciência, com a Bíblia e a espiritualidade. E está tudo conectado. Muita gente fala assim, mas a Bíblia não é um livro científico. Realmente, a Bíblia não é um livro científico. A finalidade da Bíblia é um livro no qual Deus se revela ao homem, dá algumas dicas, ele dá uma pequena revelação do que ele é, o eterno, que não ia caber, né? Tanto é que Jesus, tudo que ele fez aqui na Terra, fala isso, né? Olha, se fosse escrever tudo, não ia ter livro. Não haveria livros, é verdade. Então, ou seja, é só um pouquinho. Então, a Bíblia é isso. Agora, coincidentemente... Vamos falar isso, porque eu sou presbiteriano, mas então vamos admitir a coincidência. Coincidentemente, o mesmo autor da Bíblia é o autor da ciência, da física, da biologia. Boa provocação. O mesmo autor. Então ele não vai chocar informações, pelo contrário. A Bíblia, ela não tem aqui para explicar. A Bíblia não te explica a lei da gravidade, a existência da lei da gravidade. Mas ela não é contra e ela não desabona em nada a existência da lei da gravidade. Assim como várias outras coisas. Então, a mordomia e o domínio próprio estão intimamente relacionados com várias coisas, inclusive com a saúde. Certo? Você tem que dominar. Tanto é que eu faço muito link disso que, olha só, o domínio próprio, aí falando do empreendedorismo, deixa o Adriano empreendedor falar. Boa. Né? O empreendedor, ele tem que fazer, ele tem que ter disciplina. Ele tem que fazer, a gente fala muito isso, fala, olha, a criança faz o que ela quer. O adulto faz o que é preciso fazer. Quando eu era menino, eu falava como menino, brincava como menino, discorria como menino. Quando eu virei homem, eu larguei as coisas de menino. Boa. Então você tem que fazer o que precisa ser feito. Se precisa cuidar da saúde, você precisa cuidar da saúde. Ser empresário, às vezes você não gosta de fazer uma coisa, você vai ter que fazer na sua empresa, porque senão não vai. O empreendedor tem que aprender a fazer o que precisa ser feito. E não simplesmente aquilo que quer ou não quer. Isso é domínio próprio. O domínio próprio é você ter vontade se dominar a ponto de desenvolver a capacidade de fazer uma coisa que você não quer fazer e não fazer uma coisa que você quer fazer. E uma das coisas que mais desenvolve o nosso domínio próprio é você, por exemplo, fazer um jejum. Que inclusive tem um capítulo no livro que fala só sobre jejum. Você está com fome, você sente aquele cheiro de passando o bife, mas fala, não vou comer. Não. Você olha pro pudim, dá aquela vontade, você fala, não. Certo? Tanto é que olha só o que Paulo vira e fala. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, olha só, ele podia falar, quer orais, quer estudais a Bíblia, quer impusesses a mão. Não, ele fala, quer comer e beber. Fazer tudo para a glória de Deus. Então, ou seja, o domínio próprio faz isso. A nossa alimentação, ela tem que estar permeada de domínio próprio. A gente tem que saber do que se alimentar, tanto dos nutrientes como de tudo. O que a gente alimentar sobre conhecimento, sobre nossos pensamentos. Eu tenho um capítulo que eu também falo sobre isso. Sem querer fazer merchan aqui, tá? Não. Só falando.
que eu falo só sobre um capítulo que eu falo sobre mentalidade, pensamentos, tá certo? Jesus vira e fala, olha, se o seu corpo, se os seus olhos forem luz, o seu corpo terá luz. Se os seus olhos forem trevas, o seu corpo vai ser tenebroso, certo? Ou seja, como é que você olha a vida? Você olha o copo, você fala que ele está meio cheio ou meio vazio? Certo? Como é que você olha as dificuldades da vida? Certo? Você é igual o João, por exemplo, que está preso na ilha de Patmos e fala, estou aqui por causa de Jesus, não foi o imperador romano que me colocou aqui, entendeu? Então, ou seja, o olhar da vida, a importância, então, dos pensamentos, da mentalidade. Paulo vira e fala, olha, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é honesto, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso ocupe o vosso pensamento, ou nisso pensai. Eu da Assembleia de Deus que eu fui, nisso pensai. Da presbiteriana, ocupe o vosso pensamento. Mais erudito, né? Mas, então, ou seja, a importância, como você nutre seus pensamentos. Então, do mesmo jeito que a gente tem que nutrir nosso corpo com micronutrientes para nossas células, e o princípio da medicina integrativa, que pode melhorar qualquer doença, certo? Não é um princípio de tratar a doença. Eu falo isso na introdução do meu livro, que eu chamo de medicina da doença e medicina da saúde. A medicina da doença, ela foca em tratar a doença. Então, se você não tem uma doença caracterizada, mas está cheio de sintoma chato, não acha. Aí a medicina investigativa explicando aí, entendeu? Porque às vezes você não tem uma doença instalada, mas a sua performance já caiu. Então, você não tem uma doença instalada, mas você está mais cansado, você tem mais dor, você tem mais desânimo, bate um desânimo terrível em você, tá certo? Faz exame, não tem nada, mas a sua performance caiu, você ainda não instalou uma doença. E às vezes de alguma forma velado, né? Porque normalmente o empreendedor, o empresário, ele vai numa jornada um pouco mais intensa. E às vezes ele cai no erro de achar que é um cansaço natural. Mas, sim, de fato existe, mas pode não ser. Pode não ser. E aí, na hora que você trata a célula, eu falo que os pacientes, quando eu tenho vários pacientes que melhoram, eu falo, não, eu sou outra pessoa. Eu falo, bacana. Isso é a minha missão, inclusive, transformar pessoas, tanto pelo conhecimento do evangelho, quanto da medicina, para trazer saúde. Eu falo, eu sou outra pessoa e tal. Eu falo, olha, nutrição celular. As células hoje estão bem mais nutridas e equilibradas do que estava antes. Aliás, toda doença é fruto de um desequilíbrio. Doença não é falar, não, peguei um vírus. Não, é desequilíbrio. Fala, não, mas o vírus estava lá. Tava, mas tem muita gente que teve contato com Covid e não pegou Covid. Pois é, tem a ver com o que você tem como dentro que tá de você. O seu corpo, como o seu corpo reage com aquela coisa. Né? Então, é sobre isso que a gente lida e trata, esse conhecimento que eu quero trazer aqui, mostrando que domínio próprio tem tudo a ver, e que nós somos mordomos aqui na Terra, mordomos do dinheiro que Deus nos deu. Deus nos deu tudo. E uma das coisas que Ele nos deu, além do dinheiro e das coisas aqui que nós temos para administrar para Ele, é o nosso corpo, que foi Ele que deu. E nosso corpo é um templo do Espírito Santo, segundo a Bíblia. Então, ou seja, se eu cuido bem do templo, eu estou louvando a Deus. Se eu cuido mal do templo, eu estou desagradando a Deus. E aí agora, Deus não leva o tempo em consideração o tempo da ignorância. Agora, quem está ouvindo aí, anota aí que agora acabou, hein? Venceu o prazo da ignorância. Quando eu era criança pequena, lá em Divinópolis, na Assembleia de Deus, a gente falava muito isso. Olha, crente não bebe e não fuma, mas come, que é uma beleza, né? Isso é extremamente errado. Você pegar um diabético, por exemplo, que come excesso de carboidrato, se ele parar de comer carboidrato e começar a fumar, ele vai ter uma melhoria imensa na saúde dele. Melhor ainda se ele só parar de comer carboidrato e não fumar. Mas mesmo se ele fumar a despeito do tabagismo, ele vai melhorar drasticamente. E o final dele vai ser muito melhor fumando e não comendo carboidrato do que o contrário. Então, ou seja, a gente demoniza o tabagismo e o álcool, não que eu estou recomendando, mas banaliza a alimentação. Entendeu? Relativiza, né? Relativiza, isso. Boa. Muito bom. Você falou de Divinópolis, né?
ali dos seus começos. O que te fez pensar na medicina? E eu quero emendar essa pergunta com um termo que é muito apropriado aos cristãos, aos evangélicos, que é quanto à ordenação pastoral, né? Alguma coisa que no velho século falava da missão, né? E hoje nós aqui na Rede Telas repercutimos que é uma coisa só. Né? Então, o que te fez pensar na medicina como seu chamado, como seu ministério? Eu vejo que Deus que colocou isso em mim desde criança. Eu ia no pediatra, eu era criancinha, ia no pediatra, e chegava em casa e brincava com a minha mãe falando que eu era o pediatra e aí ia consultar minha mãe. Eu nem sabia escrever na época. E aí, mas eu escrevia e saía a mesma coisa que o pediatra, porque a letra dele era aqueles rabiscos, então eu só rabiscava e brincava que eu estava escrevendo a receita, que estava examinando, apertava a barriga dela. Então, desde que eu me entendo assim por gente, eu já tinha esse desejo da medicina que surgiu do nada. Não vou falar que é do nada, né? Para muitos é do nada, mas foi Deus que colocou. Certamente. E eu não tinha parente nenhum, ninguém que me incentivou. Pelo contrário, a minha mãe queria que eu fizesse direito. Eu gosto muito de direito, inclusive. Mas eu falei, não quero fazer direito, não tenho intenção de fazer isso. E aí, então, eu saí de Divinópolis. Na época não existia a faculdade de medicina em Divinópolis, só existia em Belo Horizonte. Eu fui para a capital para estudar. E aí fiquei. Então, eu sinto que e Deus veio trabalhando isso comigo. O meu ministério, eu não tenho dúvida disso hoje, foi que Deus me chamou para usar a medicina e a espiritualidade para transformar pessoas. Então eu falo que eu faço o serviço completo, que é alma, corpo e espírito. Boa. Entendeu? Então entra com o espírito, que só é a palavra de Deus, mas o corpo também precisa cuidar. Você tem que cuidar do cavalo para você poder levar a sua mensagem por muito tempo. Então eu tenho a plena certeza que Deus me chamou para isso, para ensinar essas duas coisas, transformar vidas através do conhecimento da medicina e da saúde, da ciência e também da espiritualidade da Bíblia. Muito bom. Eu vou trazer aqui para a mesa uma frase que é originária da psicologia, mas eu acredito que de alguma forma ela tem tudo a ver com a medicina, com o nosso papo aqui, né? Não se muda comportamento sem mudar valores. Correto? Correto. Faz sentido isso? Total, né? Agora, o médico acaba... É óbvio que, né, você é médico da especialização, da especialidade da saúde, nutricional, corpo, etc. E essa frase vem do psicólogo, que é o médico da mente. Mas a gente sabe que uma coisa está completamente conectada com a outra. No final do dia, um médico, ou um bom médico, e sobretudo da medicina integrativa, é um pouco psicólogo, ou aonde essa frase encontra mais repercussão dentro do que você faz do dia a dia? Eu faço várias conexões, vou falar disso, mas aproveito fazendo uma conexão, inclusive, que a gente usa muito no mundo dos negócios, que é uma variação dessa mesma linha de pensamento aí que você falou, que é o seguinte: se você faz a mesma coisa e quer resultado diferente, é incongruente. Então, ou seja, justamente você tem que mudar valores para você ver diferença, você tem que fazer diferente para ver resultado diferente. Eu falo isso muito para os meus pacientes. Então, eu vejo tudo a ver. Médico, na verdade, ele é tudo. Ele é psicólogo. Eu sou médico, psicólogo, pastor, mentor espiritual, porque tem tudo. Eu tenho paciente, eu já tive paciente, é claro que eu tenho que ter toda uma condição aí, respeitar o paciente. Eu tenho pacientes dos mais diversos níveis, mas se eu vejo que o paciente está tendo uma dificuldade, eu falo, olha, você podia procurar uma igreja, isso vai fazer bem para você. Sim. Não, e assim, isso é científico, tá? Científico. Eu vou, semana que vem eu estou aqui novamente em São Paulo num congresso médico, que é um congresso de obesidade, é o Obesity Week, que vai ser lá no Frei Caneca, no Centro de Convenções, e eu tenho uma palestra lá, que é Desligando o Código da Doença, como estilo de vida. Boa, e a espiritualidade modificam a nossa
epigenética, estimula a nossa epigenética. Que Então, interessante mostrando isso, hein? essa conexão. Então, espiritualidade, hoje a gente tem referências científicas, daí vem o cientificamente divino, mostrando que a espiritualidade é valorosa. Você tem documentos da Sociedade Brasileira de Cardiologia falando que os pacientes que têm uma espiritualidade autêntica têm melhor resposta ao tratamento de hipertensão arterial. E eles colocam isso lá. Gente, olha só, eles não tem nada a ver com Bíblia, tá? Eles colocam espiritualidade autêntica, ou seja, aquele que me busca, vamos traduzir para a Bíblia, né? Aquele que me busca em espírito e em verdade, tá certo? Aquele que tem o coração sincero, aquele que, filho meu, dá-me o teu coração, aquele que realmente, ele não é um frequentador de reuniões, ele realmente tem o coração voltado. Essa pessoa tem. Aqueles que têm uma espiritualidade relaxada não viram diferença. Isso é estudo científico. Eles pegaram os pacientes tratando e separaram e acompanharam. Viram quem tinha espiritualidade, quem não tinha, e qual foi o desfecho final no tratamento. Não era nada de espiritual, não fez questionamento bíblico. Inclusive, não entra nem em questão cristã, né, totalmente. Falava da espiritualidade, do ponto de vista assim, de você reconhecer que tem um eterno, um Deus todo-poderoso que domina sobre todas as coisas e se render a Ele, entendeu? Mas nessa questão, mostrando que espiritualidade e ciência e saúde estão intimamente ligadas. Hoje a ciência está mostrando isso. Aliás, a história é cíclica, né? Porque antigamente tudo era Deus. Né? Não existia ateu no tempo de Jesus. Ele, às vezes, não acreditava em Jeová, mas acreditava em Dagon, tinha Astarote, tinha os outros lá, mas tinha os deuses dele. Fazia Deus desconhecido, quando não sabia ninguém, tinha o Deus desconhecido. Né? Mas então, é a necessidade mesmo, né? Exatamente. E aí depois a humanidade veio iluminista e fala, não, Deus não existe, Deus morreu, Deus é uma psicose e tal. E agora a ciência está voltando de novo, mostrando que tem relação sim, que influencia sim. Você tem estudos científicos em revistas científicas sem nenhum viés teológico ou ligado a alguma instituição religiosa, mostrando que isso tem tudo a ver. Você falando, me lembrei de um texto bíblico que diz que o firmamento, né, proclamam a glória de Deus. E a ciência, de igual forma, demonstram como Deus constituiu, né, não só o cosmos, mas também as pessoas, né? E o outro ponto interessante, quando você conta aí desse congresso que você vai participar, que oportunidade rica de falar de Deus de uma outra forma, mas para fazer a pessoa buscar a Deus e entender que só em Deus há a solução para todas as coisas. É um evangelismo, né? Totalmente. Adriano? Eu vejo assim, a oportunidade que Deus me deu é semelhante, né? Não na envergadura, quem sou eu para me comparar a ele, mas semelhante a Paulo em Atenas, né? Isso, eu Falou, creio olha, que sim. esse Deus desconhecido daqui. O meu próprio livro é isso, é uma forma, eu trato de ciência e trato de teologia de uma forma leve. Eu já tive testemunhos, por exemplo, de pacientes que usaram o meu livro para fazer devocional. Que bacana. Certo? Negócios e missões, né? Negócios e missões, inclusive. A palestra é negócios e missões. Exatamente. Né? Isso é um devocional que tem na igreja, na empresa, uma empresária. E aí ela faz um devocional mensal ou quinzenal na empresa. Quem quiser participar, participa. Quem não quiser participar, não participa. É um momento que tem lá. E aí ela usou, falando de saúde e espiritualidade, usou um capítulo do meu livro como referência no devocional. Então, ou seja, é uma forma da gente falar do evangelho e também de uma forma mais discreta, utilizando aí a ciência, que foi o mesmo autor do evangelho que fez a ciência. No final, são os princípios bíblicos, né? E são os conceitos da Bíblia que fazem a diferença e mudam, né? Totalmente. A questão dos destinos, né? Ainda voltando, conectando a frase que eu falei inicialmente, não se muda comportamento sem mudar valores. Muito da alimentação está intimamente ligada, se não tiver 100%, está 99% ligada a comportamento, né? Porque, de alguma forma, né, quando em alguma jantar com casais, etc., né,
aquela frase ou uma desculpa, né? Minha mãe, vinda do interior, utilizaria a expressão desculpa esfarrapada, né? Que não cola, a pessoa fala aquilo mais para tentar se auto-justificar do que qualquer outra coisa. Ai, meu filho não come nada. Não come nada porque você não come nada. Né? Então, exatamente. Falando de que os filhos reproduzem o comportamento dos pais, né? Os meus filhos, filhos adolescentes hoje, mas desde pequeno, não tomam refrigerante. E aí, como assim não toma refrigerante? Porque a gente não toma refrigerante, né? Nossa, mas come legumes lá, os meus não comem, mas você provavelmente não come. Mas o ponto que eu quero colocar aqui e entrar num tema que também, né, a gente vai discorrer em mais detalhes para frente sobre a longevidade, mas ainda aqui dentro de um tema de mordomia, quando eu fiz 40 anos, eu sabia desde, sei lá, 30, 20 e tantos, que com 40 é bom que você faça um check-up geral, né? E aí comecei aos 40 anos fazer esse check-up geral e recebia depois uma estrelinha do médico, olha, parabéns, está tudo bem, e continue assim, continue fazendo mesmo, estando tudo bem. Só que quando eu fiz 50 anos, o médico disse o seguinte, está tudo bem, só que como é que você quer envelhecer? E eu falei, não, eu vou viver até os 100 anos, e até às vezes aproveitava ali para evangelizar o médico, falar, né, de que existe uma graça de Deus disponível e tudo mais. Estou me cuidando, você viu aí que a minha saúde está tudo bem, etc. E eu quero viver até os 100 anos. Mas aí, eis que o médico disse o seguinte, olha, como é que está, né, você sabia que existe uma perda muscular considerável de 10% nos primeiros X anos, depois nos outros é 20%, depois quando você passa 60% é 35%, passou de 70% é puro osso. Eu falei assim, não sabia. Então um pouco disso que a gente que se presta aqui o podcast, trazer luz, né, sobre às vezes temas que as pessoas não estão na correria do dia a dia, não estão atentas, né? E aí eu fui fazer musculação, né? Não gostava, confesso para você que me parecia sem lógica, né? Ficar movimentando peso ali. E aí, conectando a história da mudança de valores, para mim aquilo passou a ter um valor. Aquilo é um componente para eu chegar aos 100 anos. Então não adianta eu falar que eu quero chegar aos 100 anos se eu não tomar a pílula, né, que depende só de mim produzir, que é a musculação, que gera uma série de química do corpo e também condicionamento. E aí contratei um personal trainer. A primeira aula ele falou assim, vamos fazer uma aula de mobilidade. Eu falei assim, mas e a musculação? Fica onde? E aí ele me explicou, né, que a mobilidade ali, o fortalecimento das articulações, que são tão importantes e em muitos casos, às vezes, mais importante, porque é aquilo que vai te dar qualidade no processo de envelhecimento, além da força necessária do músculo. Como é que você trata esse assunto no seu consultório e desconstrói crenças talvez erradas de que me alimentando bem é o suficiente? Exatamente. Como é que você aconselharia o Eduardo que diria para você, mas eu não quero fazer musculação, não gosto? Eu volto àquele conceito que eu falei, né? A gente precisa fazer o que precisa ser feito, certo, não o que gosta. Uhum. Então, muitas vezes a gente, na vida como um todo, eu tenho um ministério também de trabalhar com casais. Eu trabalho na igreja, eu sou professor de escola dominical desde 2000, então há 25 anos. E 2012 para cá eu comecei a trabalhar com casais, junto com a minha esposa. E hoje eu tenho 20 anos de casado, faço agora. 20 anos de casado. Então, eu falo o seguinte, eu tenho uma frase, inclusive, que está no meu livro. Emagrecimento é igual casamento. Emagrecimento é igual casamento. É difícil conseguir um bom. Mas o mais difícil mesmo é manter. Quantos anos de casado você tem? 25 anos. Então, você sabe muito bem do que eu estou falando, né? Sim, sem dúvida. Porque é o seguinte, se um casal que chega e fala que tem 15, 10 anos de casado, 20, 25 anos de casado, falar que nunca teve atrito, se for crente eu falo, acabou de pecar, mentiu. Entendeu? Porque verdade, não tem jeito, a gente vai aprendendo. A gente vive épocas maravilhosas, mas sempre, às vezes, tem
A gente tem alguns momentos, a gente tem que ir se adaptando. Então você tem que fazer. Quantas vezes eu já fui em locais que eu não queria ir, fiz coisas que eu não queria fazer, saí de casa sem querer, minha esposa já deixou de sair de casa porque eu não queria. A gente é isso, entendeu? Então a gente tem que saber fazer aquilo que precisa ser feito, não é simplesmente fazer o que gosta. Para a saúde é a mesma coisa. Se eu quero manter um casamento, eu tenho que querer ficar casado. Não adianta, quem achar que vai segurar casamento é sexo, ou é dinheiro, ou alguma coisa, não vai. São importantes, né? Mas não é a mentalidade, né? A cosmovisão cristã que fala, não, olha, eu casei, foi Deus que uniu e nenhum homem vai separar. Então, ou seja, você tem que fazer aquilo que você gosta. Então, você tem que fazer aquilo que precisa ser feito. Então, é esse mesmo argumento, quando é cristão, que eu tenho pacientes que não são cristãos, né? Chega cristão para mim, eu falo assim, olha... Quando é cristão, o chute é mais forte na canela. É mais forte, porque aí eu uso Bíblia, né? Porque ele acredita, ele reconhece a Bíblia. Porque então você usa a Bíblia na consulta? Demais. Que interessante. Demais. Você chega a citar versículo bíblico? Igual eu tô citando aqui. Que bacana. Igual eu tô citando aqui. Sabe? Falo muito, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus, comer e beber, você tem que cuidar disso, entendeu? E beber não é beber só álcool não, se você se entope de Coca-Cola ou de qualquer outro refrigerante, você está bebendo coisa errada, entendeu? Até suco em excesso faz mal, principalmente suco, é extremamente frutose, um suco natural, suco de laranja que fez na hora. Também, se for diabético, não tome suco, exceto se for um suco sem frutose. Um suco de limão, um suco de morango, entendeu? Porque é muita frutose. Então eu explico isso, falo, olha, você está comendo natural, porque eu falo muito isso. A alimentação, eu aí entrando na alimentação, eu falo o seguinte, coma a comida que Deus te deu. Primeira coisa. É o tal do mais descascar e menos desembalar. Descascar mais, desembalar menos, isso mesmo. Tá certo? Coma a comida que Deus te deu. Primeiro passo. Adriano, eu quero comer saudável, tenho muita dificuldade de saber o que é ou não. Eu falo assim, pergunta o seguinte, toda hora que você for comer uma coisa, você fala assim, Jesus comeu isso? Aí se a resposta for sim, você come. Se a resposta for não, você não come. Com uma pequena variação. Se chegar, por exemplo, um torresmo para você vai perguntar, Jesus comeu isso? Não. Mas é porque para ele não podia, mas depois liberou. Mas aí você pode perguntar se na época de Jesus dava para comer isso? Dava, então pode. Entendeu? Porque naquela época tudo era natural, tudo era orgânico, né? Não tinha agrotóxico, não tinha nada. Então, ou seja, era saudável. Só que a gente foi evoluindo para um lado e desenvoluindo para o outro. Da onde que a gente tem tanta doença hoje, a despeito de tanta medicação, avanços da medicação, a gente não consegue reduzir as incidências das doenças crônicas, como você falou da obesidade, hipertensão, infarto, câncer, só está aumentando, a gente não diminui. Embora a medicina avança mais e mais. Por quê? Porque não é tratar só com remédio. Tratar com remédio é a medicina da doença. Tratar com remédio é você tratar de fora para dentro. A medicina da saúde ela vem de dentro para fora. Eu falo que a medicina integrativa, a medicina da saúde, é semelhante ao evangelho. Ela trata de dentro para fora. Ela faz isso, ela faz uma metanoia, ela faz uma mudança de valores. Legal. Certo? Então, ou seja, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que tomava refrigerante não toma mais, aquele que era sedentário não é mais. Entendeu? Então, ou seja, aquele que só desembalava, não desembala mais, apenas descasca, entendeu? Então, é uma mudança de valores, é uma metanoia da saúde. Se a pessoa não viver essa metanoia, ela não vai, é igual o cristão, ele tá lá, mas ele não vira. Dieta eterna, né? Eu não gosto de usar o termo dieta, porque a dieta dá uma coisa, um significado às vezes, eu falo assim, olha, é alimentação saudável pro resto da vida. Boa. Tá certo? Às vezes tem gente consciência, né? Porque aí, vamos entrar, olha só como é que eu faço conexão com a Bíblia. Tem gente que fala, não, mas aqui, agora eu já melhorei, eu posso voltar? Você é crente, eu falo, então tá bom, agora que você é crente, tudo, vai falar, tô a fim de trair minha esposa um pouquinho e tal, pode? Quero voltar. Você é duro, hein? Você é um médico duro. Não, então tem gente que vira e fala o seguinte, aqui, eu quero fazer o dia do lixo. Eu falo, claro, igual na igreja, você fica aí de segunda a sexta, de domingo a sexta,
crente, vai na sexta, no domingo você já começa cedinho pra igreja, orando, lendo a Bíblia, tudo, mas no sábado você sai, vai, pega a mulherzada e faz o escambau e tal, mas na sexta é só o dia do lixo, sábado é o dia do lixo, né? Não tem dia do lixo. Tá certo? Eu não posso fazer isso. É claro que não quer dizer que, então não posso nunca tomar um refrigerante. Não vou falar, se você tomar um refrigerante de vez em quando, é igual você fumar um cigarro. Quem morre porque fumou um cigarro? Já viu algum fumante que morreu porque fumou um cigarro? Então, ou seja, você pode se dar o luxo... Mas nunca vi um fumante de fumar um cigarro. Nunca vi um fumante fumar um cigarro, né? Então eu falo o seguinte... tá certo que o cigarro é muito pior do que esses alimentos, claro. Mas assim, você tomar um copo de refrigerante, eu falo o seguinte, todo paciente meu fala, olha, você tem uma refeição na semana liberada. Uma refeição, não é o dia do lixo. Então, você, tô a fim de comer lá em Minas a gente fala podrão, um hamburgão lá, tal. Pode comer com batata frita e tomar um refrigerante, ok. É uma refeição na semana, se você quiser fazer uma coisa fora, tá. Mas o resto você está vivendo correto. Então, isso tem que ser o padrão. É assim como na vida cristã, a gente tem que manter esse padrão. E a gente, como você falou, a gente tem que ter coerência. Assim como um pastor, um cristão, ele tem que viver aquilo que ele prega, né? Eu também tenho que viver o que eu prego, igual você falou. O que tem de cardiologista, endocrinologista gordo, barrigudo, não faz sentido. Não faz sentido. Isso é incongruência com o negócio. Dúvida. Entendeu? Total. Um cardiologista infartar jovem, porque infartar depois dos 80 já é risco da idade, entendeu? Mas a gente vê infartos aí com 40, 50, 60, muitas vezes médicos e tal. Não cuidar, é igual, é a mesma coisa, você vai num dentista, você tem coragem de ir num dentista fazer um tratamento dentário que ele com os dentes tudo podre, ele sorri pra você. Não, assim, jamais. Não faria. Usa dentadura, você descobre que ele usa dentadura, você fala assim, não é esse cara não. Então, ou seja, você tem que ter coerência, você tem que viver. E é quando você vive, você ensina seus filhos, igual você falou lá. O maior ensinamento não é pela fala ou por qualquer outra coisa, exceto pelo exemplo. Entendeu? Eu já tive isso que você falou. Uma paciente muito amiga chegou para mim e falou assim, que por favor, conversa com a minha menina de 20 anos, ela só come besteira, ela não come salada, ela só come doce, arroz, batata frita e carne, ela não quer comer legumes, ela fica assim e tal. Eu vi e falo assim, poxa, você come isso? Você gosta de comer salada? Não gosto não. Eu falo, poxa, você ficou 20 anos mostrando para ela como que você faz. Agora eu, com 20 dias ficando com ela, não vou conseguir desmanchar tudo isso que você construiu. Entendeu? É coerência. De novo, coerência, né? Eu vou aliviar um pouquinho, porque você tá duro aqui você tá pegando pesado aqui, o pessoal não pode ir embora, não. Tem bastante coisa pra contribuir. Pesado aí? Pegou, você falou que... Desculpa, gente, não tô querendo. Brincadeira. Uma parte é humor, tá? Sem dúvida. Eu apresentei ele como bem-humorado, né? Mas a título de contribuição mesmo, né? Falei sobre musculação, mas a pessoa pode estar nos ouvindo, normalmente o empresário não vai ter dificuldade com relação a recursos, né? Mas se você não gosta, por exemplo, se a pessoa não gosta de pegar peso, tem a calistenia. Eu conheci a calistenia, eu achei aquilo fantástico, que você consegue resolver o problema do seu corpo com uma cadeira. Zero custo, zero impacto na articulação, né? E tem aí muitos professores na internet e tal de calistenia que são super engajados, né? Criam ali uma dinâmica que parece ser um prazer. Eu decidi pela musculação, estou muito satisfeito. E outra contribuição que eu queria dar aqui, Adriano, e já abri uma pergunta para você discorrer sobre, tem um caminho do meio que muitas pessoas não olham. Então você tem lá os extremos, né? A obesidade, que está na cara, né, literalmente aí, visivelmente, né? Então o nosso desejo e oração é que, se você está nesse grupo, faça, ao terminar aqui o podcast, um contato com o seu convênio médico ou seu médico da sua confiança. É de verdade, né? Esse é o nosso desejo, nossa oração aqui mais cedo, para que você tenha esse despertamento. O outro extremo que a gente vai falar já é a pessoa que é magra, né? Mas não vê problema,
a gente deixar esse aqui na prateleira aqui do suspense, mas para entrar aqui numa contribuição que ao investigar essa questão de longevidade, né, e de desenvolvimento dos anos com saúde, eu descobri uma coisa que para mim foi um universo paralelo, quase uma Matrix, assim, eu entrei dentro de um mundo incrível que eu não sabia que existia, que era a questão de hormônios, né, daquilo que eu como que é saudável sob certo aspecto ou não é condenável, né? Porque eu nunca comi em excesso, né? Então você que está nos ouvindo fala assim, mas eu não como em excesso, né? Eu tô com o corpo ok, até faço exercício, uma caminhada de vez em quando. Mas, por exemplo, para dar um exemplo prático aqui te ouvir, a minha filha foi consultar, né? Então agora como pais, né? Bons mordomos dos seus filhos, né? Então a gente entendeu que isso é importante. E a gente foi levar a nossa filha adolescente. E o médico disse, olha, para o teu biotipo, esse tipo de alimento não é favorável. E está falando de alimento bom, que Jesus de repente comeria, como você disse, né? Então, troca isso por isso. Né? Então, isso combina mais com o teu biotipo. Queria que você comentasse, porque isso daí, de alguma forma, é libertador. Né? Porque a gente, de alguma forma, cresce, como disse, reproduzindo o comportamento dos pais. Só que o biotipo dos pais são diferentes. Exatamente. Você falou muita coisa aí. Primeiramente, então deixa eu apenas fazer uma explanação aqui. Do jeito que eu falo assim, que às vezes possa ter parecido duro. Não, eu brinquei com você. Eu tô brincando. O seguinte, eu tô mostrando qual que é a estatura de varão perfeito. Ah, boa. Mas eu falo muito para meus pacientes o seguinte, chega um paciente lá que quer emagrecer, come tudo errado. Aí, por exemplo, ele come muito doce. Ele fala, não vou parar de comer doce. Eu falo, tudo bem, mas assim, você come doce todo dia, depois do almoço, depois da janta? Tá bom. Vamos fazer o seguinte, vamos comer doce dia sim, dia não? Vamos diminuir, porque se você diminuir metade do que você come, já é uma redução significativa, e muitas vezes a pessoa consegue inclusive ver perda de peso, melhoria, sem ter parado, entendeu? Então eu sempre falo, olha, não precisa tirar, eu sempre falo, ó, tem uma refeição. É um processo de ressignificação. É um processo, entendeu? É claro que a gente quer buscar a estatura de varão perfeito, a vereda do justo, é igual a aurora que vai brilhando, 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 até virar dia perfeito. Boa. Tá? Então, a nossa intenção é virar dia perfeito. A gente tem que mirar nisso, mas Sim. é todo um processo. Eu falo muito isso. Falo, olha, você começou agora a subir a escadaria da saúde. Então, suba um degrau que você subiu, você já melhorou. O paciente, por exemplo, odeia atividade física. Eu tenho muita gente que fala assim, eu odeio atividade física. Falou academia, fala assim, eu odeio academia, aquele tanto de gente lá, aquele negócio. Eu falo, olha, faz qualquer coisa que você gosta. Se você não gosta de nada, porque tem gente que fala assim, eu gosto de dançar. Fala, tá bom, faz uma dança de salão, uma dança boa e tal, bacana. Ou então vai para aquelas aulas coletivas, tem os fit dance lá, que o pessoal pula e tal, super aconselhável. Fala, olha, procura, você gosta de andar de bicicleta? Começa a andar de bicicleta. Você tem que fazer. Grupo para Isso, acho uma coisa. Estimular. Agora, se ele vira e fala assim, não gosto de nada, eu falo, então você escolhe o menos pior e faz, porque você tem que fazer. Você é adulto. Você tem que fazer. Então, a atividade física está altamente ligada com a saúde, com longevidade. Eu explico isso no meu livro. Entendeu? Mas aí você tem que fazer o que for possível fazer. Né? Aí, agora, entrando nessa questão que você falou da sua filha, você está entrando num aprofundando. O tema aí hormonal, né? Entender a questão do que alimento que funciona, que não funciona. E a questão hormonal. Isso. O que acontece? Eu faço um exame, primeiro, igual você falou que faz check-up. Check-up é muito bom, mas o check-up da medicina da doença só procura doença. Então, muitas vezes, eu tenho muitos exemplos de pacientes, por exemplo, ele vai e faz um check-up, às vezes tem aquelas clínicas de check-up, você fica lá o dia inteiro, faz 1000 coisas, sai com um caderno, um calhamaço, uma bíblia, né, cheio de exames, chega para mim. Que não vai ler, né? Eu vou lendo, vou vendo, falo, não, tá isso, tá aquilo. Mas aqui, você não leva a mão, não? Eu posso te pedir mais? Aí o cara fala assim, o quê? Eu falo, não, porque assim, eles fizeram muita coisa boa, mas na hora que fizeram seu exame, não dosaram só a homocisteína, por exemplo. Vou ter que ver isso. Então, eu faço uma abordagem mais ampliada e faço um exame que ninguém faz se não for da medicina integrativa, que é um exame de biorressonância de alimentos. Que aí eu entro nessa questão que você já foi bem profundo, entendeu?
que é essa questão que você falou aí, que, por exemplo, é onde que eu vou testar alimentos que são saudáveis, mas para você não é. Eu já tive vários pacientes, por exemplo, que se tomar suco de melancia ou comer melancia tem dor de cabeça. Melancia é saudável? É. Foi Deus que fez? Foi. Mas para você, não é. Aí entra na nossa individualidade. Café, quem que fez? Foi Deus. Eu, graças a Deus, não tenho problema nenhum com café, sinto que eu sou um predestinado a usar café, não tem dúvida disso, entendeu? Agora, tem gente que toma café e passa mal, tem gente que toma café depois das 5 horas da tarde, não dorme à noite. Tem gente que é viciado em café. Eu saio para tomar café 11 horas da noite, peço um café expresso, chego em casa e desmonto. Entendeu? Então, ou seja, são particularidades que você tem que ver e às vezes você está fazendo um alimento que aparentemente é saudável, mas para você não é. Então, está correto o que o médico falou com a sua filha. E isso pode desencadear alterações hormonais mesmo, né? Os hormônios são extremamente importantes e no processo da longevidade, a gente envelhece porque os hormônios caem. Não é os hormônios caem porque a gente envelhece. Né? Então, no processo de envelhecimento, eu falo o seguinte, e a Bíblia explica o processo de envelhecimento, certo? Existe uma sentença divina que nós vamos morrer. Todo mundo que está debaixo do pecado morre. Isso é bíblico, tá certo? Aí eu entro até na teologia e na medicina junto. Muita gente fala assim, a criança é inocente. Criança morre? Morre. Então a criança não nasce inocente. Coincidentemente, teve um rei de Israel, segundo o coração de Deus, que falou, em pecado me concebeu a minha mãe, em iniquidade fui formado. Então, ou seja, a criança morre porque ela está debaixo da sentença, ela pode ser inocente, aí ser salvação é outra coisa. Mas, ou seja, a gente vai envelhecer e vai morrer, porque o desequilíbrio entrou por causa do pecado. Então, nós estamos envelhecendo. Certo? Por mais que eu falo que eu estudo para retardar o problema. Impedir o problema não tem jeito. Sim. Impedir o problema só um consegue. Certo? Só um consegue. Que já fez, já resolveu, mas ainda não totalmente. É o já, ainda não. Né? Então a gente ainda vai provar a primeira morte, não a segunda. Né? Então, ou seja, nós estamos envelhecendo e aí a gente vai retardar esse problema. Então, o que eu tenho que fazer? O processo de envelhecimento, a gente nasce, vai desenvolvendo, chega no auge, na puberdade. Seus hormônios estão a 1000, você tem saúde para dar e vender, faz um tanto de coisa errada, não sente nada, come tudo errado, não engorda e tal. Alguns mantêm esse platô até os 25, outros conseguem manter mais, outros até menos, certo? Fato é que depois dos 30, todo mundo começa a descer a serra, todo mundo. Tanto é que o jogador de futebol depois dos 30 já é tido como idoso. Sim, verdade. O jogador de futebol com 30 anos de idade vai na Copa, ele já fala assim, provavelmente eu não vou na próxima Copa. Acho que os esportes como um todo, né, tem uma vida útil bastante limitada. Né? Tem algumas diferenças de uma modalidade para outra, mas você tem isso. E isso por quê? Ele tem nutricionista, ele tem preparador físico, ele tem fisioterapeuta, ele tem tudo do bom e do melhor, e mesmo assim ele decai. Por quê? Porque nós estamos envelhecendo. Então, depois de 30 anos, todo mundo desce a serra. A diferença é, você vai descer de esquibunda, ou você vai descer de zigue-zague, devagarzinho, dando passinho a passinho. Descer, você vai. E desfrutando o caminho, Desfrutando o caminho. Você é legendário? Sim, também. Boa. Então, desfrutando o caminho. Então, o que a gente quer? É o que entra na longevidade saudável. O que é longevidade saudável? É você atingir seus 80, 90, 100 anos com qualidade de vida, funcionando. Você vai estar com perdas em relação... Você não vai comparar uma pessoa de 80 com um de 50 e vai ser igual. Tá certo? Se for igual, de 50 tá muito lenhado. Fez muita besteira. Muito lenhado é bom. Tá certo? Mineireza aqui, né? Mas, ou seja... Você vai decair, só que você pode chegar aos 80, 90 bem, com saúde. Eu atendi recentemente, a gente brinca que a medicina vem aos pares. Então, às vezes eu fico muito tempo sem receber idosos, e tem vezes, por exemplo, na semana passada eu recebi 2 idosas de 94 anos. Uau! Certo? Cheio de problema, mas vivendo a vida.
Eu falo, olha, tá cheio de problema, mas vai continuar. E teve uma lá que eu até falei, olha, tá tudo certo, eu vou cuidar da senhora, a senhora vai melhorar, mas eu coloquei uma condição. Ela, qual? A senhora tem que me chamar para a festa de 100 anos. Ah, boa. Então, ou seja... Profetizando vida ali, né? Exatamente. É claro que ela vai ter debilidades e tudo mais, já tá caindo função renal, mas ela tá vivendo. A gente quer isso, a gente quer aproveitar a vida. O que é aproveitar a vida? Você comer sozinho, você está independente, você pode passear, você vai no supermercado, você passeia na praça, você vê seus netos, seus bisnetos, você brinca, você assiste um programa que você gosta de TV, você joga lá seu dominó, sua dama. Você está vivendo a vida. Você não tem a vitalidade que você tinha antes, mas você não está numa cadeira de roda, numa cama, recebendo comida na boca, sem saber de quem que é as pessoas. É isso que a gente quer e a medicina tem estudado isso e a gente tem evidências científicas de como intervenções a gente pode fazer, indicadores aí falando do mundo empresarial, você tem que ter indicadores. Sim, perfeito. Você quer saber se a sua empresa está boa, você quer ver indicadores, lucro, prejuízo, EBITDA, você quer ver isso, está tendo ROI esse investimento ou não teve ROI, não é? Você quer ver isso. Então eu também tenho indicadores para saúde, para longevidade, que eu tenho que observar esses indicadores se eu quero realmente ter uma longevidade saudável. E eu viro e falo o seguinte, eu chamo isso, fazendo mais um link, com o princípio de Caleb. Eu quero chegar com 80 anos e falar, olha, eu tô com 80 anos, eu tô com força, me fala qual que é a terra aí que eu vou tirar esse pessoal aqui no braço, que eu ainda tenho forte, com 80 anos. Então, ou seja, a gente quer isso, a gente vê... Vem cá, recentemente eu vi um vídeo no Instagram que eu achei muito interessante. O maior o fisiculturista mais velho do mundo. 92 anos. Uau! 92 anos, o velhinho de sunga, lá na frente. Óbvio que ele não tinha uma musculatura igual o Arnold Schwarzenegger, mas ele tinha uma musculatura maravilhosa. Aí só fazendo o link do que você falou da massa muscular, somente está correto. Eu falei que depois dos 30 a gente começa a descer a serra. Depois dos 40 anos, a gente começa a ter uma tendência de perda de 1 a 5% de massa muscular por ano. Então vamos julgar lá para baixo, 1%. Se você não faz nada, você vai perder 1% por ano. No final dos 40 aos 50, você perdeu 10%. Nos 60, você perdeu 20%. Nos 70, você perdeu 30%. Dos 80, aí você está perdendo... É só pele e osso. Só pele e osso. Ou gordura, né? Ou gordura. E aí, o que acontece? Músculo está intimamente relacionado com longevidade. A gente tem trabalhos científicos mostrando que idosos debilitados, que começavam a perder muita massa muscular, aumentava o fator mortalidade por todas as causas. Então, você perdendo massa muscular, aumenta a sua mortalidade por infecções, por pneumonia, por infarto, por câncer. Então uma coisa está ligada à outra, né? Intimamente ligada. Exatamente. Então, músculo, eu falo o seguinte, músculo é vida. Se você quer ter uma longevidade saudável, você tem que trabalhar seus músculos. Não necessariamente com academia e musculação. Pode ser com calistenia, pode ser com treinos funcionais em casa, mas você tem que trabalhar sua musculatura. Quando chega um paciente totalmente sedentário e fala, não, eu gosto de fazer caminhada, eu gosto de correr, beleza, pode fazer. Mas vai chegar um momento que depois que ele mudar isso aí, eu falo, olha, faz isso. Qualquer coisa você vai ter evolução, você vai estar subindo degrau. Mas vai chegar uma hora que você subir mais degrau, você vai ter que mudar um pouco. E aí a gente vai ter que trabalhar a massa muscular. Que é uma coisa muito... dentro da geriatria, a gente já via muito isso, que é o que a gente chama de sarcopenia, que é baixa da massa muscular. É aquele velhinho que não dá conta de levantar da cadeira. Terrível. Você tem que ajudar e puxar. Na hora que você puxa, ele levanta, ele anda. Inclusive, a gente tem exames na geriatria para ver isso, mobilidade do idoso. Então, ele senta, você manda ele levantar, andar, voltar e sentar e ver qual que é o tempo que ele gasta, se ele consegue, e se consegue, qual o tempo que ele gasta, como é que é o equilíbrio dele. Então, isso está muito relacionado com longevidade, entendeu? Principalmente a massa muscular, a força muscular. Então, é importante, músculo é vida. Depois dos 40 anos, o ideal é antes, mas depois dos 40, se ninguém fizer nada para estimular a massa muscular, a tendência é perder massa muscular, entendeu? Então, isso, para quem quer ser um longevo, é uma atitude que a pessoa tem que ter. Então, tudo isso é a metanoia, aquela mudança de concepção. Eu tenho pacientes que odiavam... Olha a metanoia aí, a mudança de valores. Odiava atividade física,
Deu a volta na Lagoa da Pampulha, lá em BH, 18 quilômetros. Virou corredor. Entendeu? O cara que odiava atividade física sedentária, correr 18 quilômetros, nem precisa disso. Mudou alguma coisa na cabeça, converteu, fazendo uma ponte aí. Nós falamos então sobre obesidade, falamos de pessoas que aparentemente não têm problema, mas vale a investigação, a questão de tipo de alimentos, de questão hormonal. Agora vamos falar das pessoas que dizem que não sentem fome, ou são magras e acham que está tudo bem. Primeira pergunta é se é... Eu me lembro, né, na minha adolescência, e conversava com os meus filhos sobre isso, né, e falei do Biotônico Fontoura. Você lembra do Biotônico Fontoura? Demais! Mas a gente, quando era criança, a mãe dava Biotônico Fontoura, não sei nem se tinha... Com ovo de pata? Pois é. Você tomou esse negócio também? Eu tomei de tudo isso, mas eu não sei se tinha valor científico ali, né? Eu pensando no passado, a criança, ela quer brincar, o que ela menos quer é parar e de repente, se a comida não for boa, né, você nem faz tanta questão. Então eu me lembro de ser muito ativo e tal, e ela falava assim, não, você tem que tomar o Biotônico Fontoura, porque se você não tiver apetite, a gente está garantindo. Eu falei, mas que coisa louca, né? Porque, obviamente, a brincadeira à parte, havia uma propaganda massiva, né, na TV aberta, que era a única que tinha, e criou-se um padrão de consumo, assim como talvez hoje seja o skincare. Mas skincare é positivo, mas é um padrão de consumo construído a partir da indústria do marketing e muito menos da saúde, né? Mas a pergunta objetiva é que é possível não sentir fome? Isso é saudável, não é saudável? Como é que é isso? Olha... sentir fome... Justificável, né? A pessoa fala, não sinto fome, por isso eu não como. Mas como é que fica, né? Um come. Carro sem gasolina? Fala não sentir fome de maneira patológica, doentia, é só em vigências de grandes doenças. Por exemplo, o paciente oncológico, aí entra na minha área, a gente tem que fazer uma coisa porque o paciente não quer comer, ele tem uma inflamação tão grande que ele perde o apetite, ele entra em caquexia, ele fica sarcopênico e isso aumenta demais a mortalidade dele por qualquer causa, né? E ele ainda já está na vigência de um câncer. Então, esses casos aí a gente entra com estimulantes de apetite, que não é o Biotônico Fontoura, tá? Existe ainda hoje, será? Tinha algum valor real ali? Não, ou era marketing não, puro, né? Foi... Eu também tomei isso com ovo de pata, tá? Mas... são equívocos que acontecem. Então, né? Mas aí tirando essa questão da oncologia, uma pessoa que se diz normal, faz sentido ela dizer que não tem fome? É comum isso? Não é comum, mas tem gente que fala assim, a pessoa quando fala isso pra mim, fala, se você não sente fome hora nenhuma, não coma. Certo? Se você é saudável, vai ter um momento que você vai sentir fome. Agora eu falo o seguinte, do mesmo jeito que chega o paciente que tem muita compulsão alimentar, que come demais e quer emagrecer, eu viro e falo, olha, o princípio é o mesmo, é comer saudável, é alimentação saudável, certo? Uhum. Essa alimentação saudável, você vai fazer usando alimentos saudáveis. Então, quando eu falo que o paciente vai emagrecer, eu falo, olha, primeiramente, você vai comer saudável, você não vai passar fome. Muita gente fala, mas para emagrecer tem que passar fome. Tá em nada. Isso aí é quem não sabe. Uhum. Entendeu? Tem técnica, eu sou profissional, a pessoa emagrece sem passar fome. Esse negócio de, não, tá dormindo com fome, a pessoa até emagrece, mas tá dormindo com fome, isso é insustentável. Porque vai dormir mal. Aliás, um dos pilares da saúde, os pilares da saúde é o sono, né, de qualidade. Tem um capítulo no Cientificamente Divino que fala sobre sono, inclusive. O sono é essencial. Pessoas têm trabalho científico mostrando que pessoas que trabalham à noite engordam mais do que as que trabalham de dia, ingerindo a mesma coisa. Não é porque comeu mais, não. Entendeu? Porque você muda o seu metabolismo hormonal. Aí eu faço o link com a Bíblia. O Senhor fez Deus, o Senhor Deus fez o dia e noite. Nós temos um metabolismo do dia e um metabolismo da noite. A gente tem um metabolismo, hormônios que são maiores de dia, outros hormônios são maiores à noite e vice-versa, entendeu? Na hora que você desregula isso, nós somos feitos para dormir de noite. Na hora que você desregula isso e para de fazer isso, você está desregulando seu corpo, né?
E assim, eu mesmo, graças a Deus, o Senhor já me passou de mim esse cálice de não trabalhar mais à noite. Eu já fiz muito plantão noturno, certo? Então eu sempre, depois que eu tive consciência disso, minha oração era, eu quero sair do plantão noturno. Era menino, depois não é mais menino, não age como menino. Exatamente. Agora tem uma questão também, aí eu queria, talvez mais, para os homens, mas sei que também as mulheres têm a progesterona, né? Mas falando dos homens, de uma experiência pessoal, que aí você começa essa investigação, o índice de testosterona. E descobri, Adriano, que vários homens não se importam com isso e está tudo bem. Isso tem um impacto significativo na performance, não só na questão sexual, mas no dia a dia, a tal da barriguinha, uma quantidade de coisas que a baixa testosterona provoca, que tinha que ser tipo obrigatório você controlar a testosterona. E já conversei com várias pessoas, não, tá tudo bem, não tem nenhum sintoma, às vezes relacionado à questão sexual, mas o ponto aí é qualidade de vida, de novo, mordomia, né? Como é que você olha essa questão da testosterona, da progesterona? Isso é uma pauta recorrente nas suas clínicas? Com certeza, é demais. Porque é o seguinte, eu falo que testosterona é vida. Uhum. Testosterona é extremamente importante para homem e para mulher. Inclusive, essa terminologia hormônio feminino, hormônio masculino está equivocada. Ela é utilizada de forma didática. Peraí, tem um ponto de atenção aí. Exatamente. Então, repete pra gente aí. Essa terminologia hormônio feminino e hormônio masculino está equivocada. Ela é utilizada aí de forma didática, mas ela muitas vezes induz ao erro. Qual que é o erro que ela induz? Na hora que eu falo que testosterona é hormônio masculino, eu falo, então, mulher não tem. Mas ela tem. Mas ela tem. Sim. E ela precisa muito da testosterona. Só que o seguinte, o homem tem 20 vezes mais testosterona que mulher. Se você pegar uma mulher e deixar com um nível de testosterona semelhante ao homem, ela vai nascer bigode, vai cair cabelo, vai ficar com voz grossa, vai ficar nervosa, e diz a lenda que mulher de bigode nem o diabo pode. Isso deve ser um provérbio mineiro. Mineiro. Falei, a lenda mineira. Boa. Tá certo? Tá lá na Bíblia isso não, tá? Tá lá na Bíblia esse não tá. Não tem nada a ver. Mas aí, ou seja, a mulher não pode. Então ela precisa. Então as mulheres que fazem uma boa reposição de testosterona quando necessárias, e principalmente na menopausa e perimenopausa, né? Vão muitas vezes se beneficiam. Já tive pacientes, por exemplo, que chegaram para mim e falaram assim: doutor, você salvou meu casamento. Uau. Tá certo? Então eu já tive, a despeito de eu também trabalhar com casais na igreja, quem falou isso foi uma paciente que nunca teve vínculo comigo na igreja, no meu ministério, que eu cuidava de casais. Entendeu? Por quê? Porque o marido quer, ela não quer. Ela fala assim, você só vou, porque chega uma hora, se o marido quer muito, a mulher não quer, ele fica mais propenso a buscar em outro lugar e aí bagunça tudo. E às vezes, não diminuindo a responsabilidade, mas às vezes coloca a culpa no homem e a mulher não tá... Exatamente. Então você precisa disso. Do mesmo jeito, o contrário, homens que chegam para mim querendo fazer reposição de testosterona, eu falo, você tem indicação mesmo, eu tô queda de libido e tal, mas e a sua mulher, como é que tá? Porque dependendo do que eu fizer aqui, rapaz, você vai... E aí, é o seguinte, você vai ter que... Porque é verdade, assim. Agora, a testosterona, ela não é um hormônio simplesmente sexual. Eu estava montando uma aula, igual eu falei, que aí sim é um mito, né? Talvez exatamente. Uma lenda, né? Eu ensino médicos e nessa imersão de medicina integrativa e funcional que eu vou fazer aqui em São Paulo, em Alphaville, eu estava montando hoje, terminando de editar uma das aulas que era sobre testosterona, e eu peguei artigo científico mostrando que a testosterona diminui a inflamação, está altamente relacionada com longevidade, porque ela estimula a massa muscular, certo? Ela reduz gordura, ela é estimulante para diminuir massa gorda, e o excesso de massa gorda é inflamatório. Então a testosterona, olha só, os hormônios eles funcionam encaixando em receptores. Os receptores são como se fossem antenas que estão na membrana celular, assim como a gente tem a antena, né, de rádio lá para captar, os hormônios seria como se funcionam assim. Tem as antenas, que é o receptor daquele hormônio, e aí o hormônio conecta nesse receptor e aí dá o efeito, tá certo? Então, muito bem.
A testosterona também tem isso, as células têm receptor de testosterona onde a testosterona liga. Sabe o órgão do corpo que mais tem densidade de receptor de testosterona? Faz ideia? Não. Será que é o pênis? Não, imagino que não, porque se na mulher também tem que ser no mesmo órgão. Exatamente. Né? Aí, chegando nessa analogia, podia ser até no clitóris, né, que realmente tem uma sensibilidade maior, mas não é, é o coração. Olha que interessante. Então, ou seja, a testosterona é benéfico para a saúde cardiovascular. Entendeu? Agora, então, por causa disso eu vou abusar de testosterona? Não, aí você tem que usar sabedoria. Boa. Tá certo? Você tem que ser tudo com sabedoria, você não pode ser extremista, né? E aí você vai fazer de acordo com o necessário. Elevados índices, uso excessivo de testosterona para homens e para mulheres é danoso. Mas se a pessoa está em carência, em deficiência, em níveis baixos, subótimos, se eu melhorar esses níveis, a pessoa vai ter grandes benefícios. Então, cada paciente é de um jeito. Tem paciente que precisa fazer reposição hormonal já em torno de 30 anos, porque ele já tem um déficit de testosterona. E eu já peguei pacientes com 50 com níveis de testosterona maravilhosos. É raro, é bem raro. Mas eu, nesses 20 anos aí, com mais de 15 mil pacientes catalogados, aí você já tem uma vivência maior. Mas eu já peguei, raros, mas já peguei, entendeu? Então, ou seja, você vai fazer, aí entra o que é um princípio da medicina integrativa, que é o tratamento personalizado. Certo? Que a medicina da doença não, a medicina da doença, ela tem protocolos, guidelines. Pneumonia. Primeira, eu falo assim, as principais drogas para início de tratar a pneumonia. Essa, antibiótico esse. Se não der certo, se tiver alergia, usa esse. Tem tudo um protocolo. Aquilo ali, naquela caixinha, eu faço para qualquer pessoa de pneumonia no mundo. Sim. Vai seguir esse protocolo. E, de novo, Deus criou-nos individuais, com cada um com uma constituição. Então, muitas vezes eu tenho que fazer o tratamento na medicina integrativa, ele é personalizado. Não tem jeito de eu encaixar um protocolo, querer escalar, fazer um negócio que serve para todo mundo. Para uns vai ser maravilhoso, para outros não vai fazer nada e para outros vai fazer mal. Entendeu? Eu falo que é igual óculos. Se eu pegar esse meu óculos aqui e der para você, você não usa óculos, né? Você é abençoado. Não, só para ler de vez em quando. Então, eu uso óculos desde os 6 anos de idade. Tem 40 anos que eu uso óculos. Então não tem jeito. Se eu pegar meu óculos e dar para outra, e se eu pegar outro óculos de outra pessoa, às vezes em vez de me ajudar, vai me atrapalhar. Porque não é o meu grau. Então, ou seja, eu tenho que montar uma coisa, e aí eu tenho que te examinar. Igual o oftalmologista, ele não chuta o seu grau. Sim. Tem uns lugares aí, algumas farmácias, que vendem o óculos já pronto, fala que é para leitura e tal, e que quebra o galho. Eu sempre achei um absurdo, mas ali é... Quebra o galho. É aquela coisa que eu falei. Para uns vai funcionar, para outros não vai sentir diferença nenhuma, e para outros vai piorar. Entendeu? Então, na verdade, se eu quero um óculos que você vai usar e que vai dar certo, eu tenho que te examinar, fazer um teste, ver quais são o seu grau, e aí dar a receita. Fala, olha, você vai lá na ótica e faz essa receita. Ou seja, ela entender é personalizada. A constituição no detalhe. Ela é para você. Então, a reposição hormonal também é assim. Então, antes, reposição hormonal era tido, até ainda hoje, é tido como um tabu e tudo mais, mas já cresceu muito. Aí hoje já está para um outro lado. Tudo é hormônio. Também não é. Eu falo que hormônio é igual avião. Te leva para lugar que ninguém leva. Se você está com vontade de comer um pastel de Belém, lá em Portugal, hoje à noite você pega um avião aqui, amanhã de manhã você toma café em Lisboa, comendo um bom pastel de Belém. Tem que ser comido quente. Você sabe que o pastel de Belém tem que ser comido quente. Ah, ele é mais cremoso. Exatamente. Né? A experiência é outra. Então, você só consegue isso com avião. Você pode pegar uma Lamborghini. Não chega. Você não chega. Você pode pegar o melhor navio do mundo, que você não chega. Você só vai chegar de avião. Ele te leva para lugares que ninguém te leva naquela velocidade. Mas se não tiver um bom piloto, cai e mata todo mundo. Muito bom. Então, ou seja, o hormônio é isso, é maravilhoso. Mas se você não souber utilizar, pode fazer muito mal. Então você tem que saber, ter critério para isso. Um dos critérios que eu falo é o seguinte: vamos usar o hormônio que Deus fez. Testosterona foi Deus que inventou. Agora tem muito hormônio que é utilizado aí que Deus não inventou, que não existe no nosso corpo humano. Então você não recomenda? Não recomendo. Eu recomendo os hormônios que são chamados bioidênticos, isomoleculares. A diferença do bioidêntico, o outro chama biosintético, é isso? Sintético.
Tá, então biosintético corre porque não... Não, se ele for sintético, muitas vezes o hormônio ele é sintético, mas ele é foi sintetizado em laboratório, mas é a mesma molécula que Deus criou. Ok. Entendeu? Aí tudo bem. Agora, você usa, aí eu entro numa questão árida aí que é complicada. Por exemplo, anticoncepcional oral. É tudo hormônio sintético. Interessante isso. E aí isso causa muitos malefícios. Entendeu? Efeitos colaterais, um uso de hormônio, tanta gente banaliza, demoniza. Ah, você usa testosterona, você está tomando bomba, que não sei o quê. Uma das maiores bombas que existem é a mulher tomando anticoncepcional oral. A pílula. E ninguém fala sobre isso, Ninguém fala sobre isso. Altamente trombogênico. Tem muita mulher que tem trombose por causa de anticoncepcional. Aí na hora que tem trombose, qualquer médico, se falar, atender uma mulher e falar assim, olha, não precisa nem ser ginecologista, sabe disso, é patente, a gente aprende isso na faculdade. Pegou uma mulher que teve trombose, nunca mais ela pode tomar anticoncepcional oral. Nenhum médico passa, qualquer um sabe disso. Protocolo. Entendeu? Exatamente. Agora eu pergunto o seguinte, eu vou esperar ela ter, eu sei que aumenta a trombose, eu vou esperar ela ter trombose, é igual eu falar pra você, olha, começa a fumar. Se você der câncer de pulmão, aí você para. Você tá entendendo o raciocínio? Como é que é? Aí você falou aí da Matrix, eu falo muito isso. A gente vive numa Matrix. Muito consumindo, você fala consumindo coisas que eles são produzidos pela indústria da doença ou da medicação, e aí eu já vou emendar numa polêmica aqui. Bora? Você viu que eu sou polêmico. Pois é, vamos nessa. Então, a febre das canetas, né? Então, só para dar um contexto aqui, uma coisa que era para uma finalidade, né? Começou lá atrás, alguém descobriu que ajudava a emagrecer, né? E hoje, me parece, até onde eu tenho acompanhado, está se pacificando, que também serve para isso, ou seja, está validando. Mas eu queria te ouvir sobre a sua perspectiva, porque também, sob certo aspecto, é um inibidor artificial do apetite. Tem pessoas vivendo à base dessas canetas para manter um padrão estético, ou seja, a minha percepção de quem ouve notícias, né, e percebe aí os comentários, estão criando um monstro e delegando uma solução que talvez não seria o caminho. Faz sentido esse pensamento ou não? Com certeza. Eu falo muito o seguinte, só para dar uma explanação e entrar diretamente nas canetas, mas uma coisa interessante para a gente saber da medicina integrativa. Eu falo o seguinte, a medicina integrativa olha para a medicina da doença, a medicina convencional, e vê como uma ferramenta. Sim. O problema é que a medicina convencional olha para a medicina integrativa e vê como uma coisa que não existe. E o seguinte, para a gente ter um bom êxito, pensando numa oficina, num engenheiro, quanto mais ferramentas diferentes ele tiver, melhor ele vai desempenhar o papel de consertar. Não é? Sem dúvida. Então, ou seja, a medicina integrativa ela quer utilizar todas as ferramentas que forem benéficas. Então, a medicação, a indústria farmacêutica, ela também não é demonizada assim. A gente não demoniza. O problema é que a indústria farmacêutica quer falar que tudo você só trata com remédio. Né? O ponto então, é que não é mágico, né? Exatamente. Você vai tomar, ainda que funcione, primeiro que você tem uma química no corpo. Mas ainda que funcione, se não, de novo, aquela questão da mudança de valores, né? A pessoa, ela emagrece ali porque passou uma privação artificial, né, da fome, mas se ela não mudou na cabeça dela o comportamento, né, os gatilhos ali, ela vai engordar de novo e depois ano que vem ela está no mesmo médico e aí criou-se um demônio da indústria do emagrecimento, uma dependência de uma química que é tão danosa, imagino que seja, né, tão danosa quanto qualquer outra droga. Exatamente. Então, por isso que é uma ferramenta que, se bem utilizada, pode ter seus benefícios. Só que aí eu falo uma coisa. As pessoas, na maioria das vezes, elas não querem emagrecer. Elas querem ser emagrecidas. Ou seja, ela não quer mudar valores, ela não quer mudar estilo de vida. Então, essas canetas, bem utilizadas, elas são benéficas, mas num processo de mudança de estilo de vida.
E não simplesmente vai lá, toma caneta, emagrece, aí para de tomar caneta, volta tudo de novo e fica aquele efeito sanfona que é terrível. Você recomendaria, então, fazer acompanhamento psicológico desse tratamento de emagrecimento? Na minha clínica, eu ofereço o tratamento psicológico. Ah, você tem uma psicóloga também Tem. dentro desse conceito Só o paciente integrativo. que não quiser, tá oferecido lá para ele. E tem limite, Adriano, de, por exemplo, não recomendável? Eu sei que é um fato novo, mas, por exemplo, você está tomando, é a terceira vez que você está fazendo uso da tal da caneta de emagrecimento? Está errado. Existe um limite ou ainda não se chegou nessa discussão? Não, aí a gente vai naquela questão, cada caso é um caso, certo? Então, às vezes você pode, dependendo de um caso, você usar por mais tempo, ter um tempo mais prolongado, mas dentro de um contexto bem específico, né? Bem equilibrado, com outras coisas. Não pode ser o novo bronzeamento artificial, isso, né? Que todo ano vai lá, toma uma caneta, dá uma afinada, mas depois, no inverno, volta. Exatamente. Então a pessoa está mudando um contexto. E aí você pega, por exemplo, alguns obesos que têm uma complicação bem grande, que são difíceis de tratar. Então, essas canetas vêm ajudar muito. Mas ajudar no sentido que para fazer a mudança completa. Então a pessoa tem que mudar o padrão alimentar, para ter uma reeducação alimentar. Ela sedentária, ela tem que ter uma prática de atividade física, entendeu? Não é simplesmente vai lá e tomar a caneta, entendeu? E ficar dependente, falar, eu tomo a caneta já ad eterno, mas não faço mais nada, só não toma a caneta. Entendeu? Não é isso. Então, isso eu não recomendo, até porque eu falei da massa muscular. Muitas vezes essas canetas a pessoa perde muito peso, mas ela perde muita massa muscular. Isso não é bom. E talvez não aparece tanto essa informação. Não aparece. Nos artigos científicos falam isso, mas ninguém fica falando isso. Pois é, mas quem lê artigo científico é médico. O paciente quer saber do resultado. E talvez os médicos menos... Nem médico, tem muito médico que passa aí e não lê. Mas assim, aumenta muito a perda de massa muscular. Então você tem que fazer um trabalho para preservar e até ganhar massa muscular. Eu falo o seguinte, as pessoas, e aí entra também no mundo empresarial, eu faço muito essa analogia. Eu falo o seguinte, o paciente quer emagrecer, eu falo, o que você prefere? Você é empresário? Eu atendo muito empresário. Eu falo assim, eu tenho 2 empresas para te dar. Qual que você escolhe uma? Aí eu falo o seguinte, uma fatura 10 milhões por mês, a outra fatura 20 milhões por mês. Qual que você quer ganhar? Depende quanto lucra. Né? A resposta é, depende. Faturamento é ilusão. Sem dúvida. Tá certo? Tá a Azul aí, posso falar que é público, tá a Azul aí, tem faturamento de bilhões e tá... RJ. Né? Tá, exatamente. Tá, as ações da Azul estão R$1, sei lá. Né? Então, ou seja... Faturamento não quer dizer, eu quero ver lucro. Mesma coisa, tem muita gente que quer perder peso. Fala, eu peso 70, quero pesar 65. Aí ela vai de 70 para 65, perdendo músculo e água. Ela piorou demais a saúde dela. Então, emagrecer é diferente de perder peso. Aí eu choco só para marcar, tá certo? Emagrecer é diferente de perder peso. Perder peso, se eu amputar uma perna sua, você perde muito peso, mas você não emagrece. Sim. Emagrecer é diminuir percentual de gordura corporal. Então, muitas vezes, a pessoa que perde percentual de gordura corporal também perde peso. É muito natural isso. Mas você pode, por exemplo, estar com o mesmo peso que você está. Se você perder 5 quilos de gordura, ganhar 5 quilos de músculo, você continua exatamente com o peso que você estava. Mas você perde medida, você muda totalmente sua conformação física, tudo. Entendeu? E você não perdeu 1 quilo de peso na balança. Entendeu? Mas a sua composição corporal mudou drasticamente, o seu percentual de gordura corporal caiu ao quadrado. Porque o percentual de gordura corporal, aí é a matemática, ele cai quando diminui gordura. E ele cai quando eu aumento o músculo. Se eu aumento o músculo e perco gordura junto, o percentual de gordura corporal cai ao quadrado. Sim. Entendeu? Então, ou seja, o mais importante é a gente ter essa visão do emagrecimento. Então, as canetas, quando bem utilizadas, que fazem o verdadeiro emagrecimento, que é perder percentual de gordura corporal sem perder massa muscular, é bem-vindo, e aí cada um vai usar de acordo
com o que for ideal para eles, se tiver que usar. O ideal eu sempre procuro não ter que usar, mas tem alguns casos que eu uso e tenho resultados fantásticos. Agora, eu gosto de preparar, o paciente tem que preparar primeiro, é igual quando você vai batizar, você tem que fazer o pré-batismo, te explicar, falar, você está entendendo como é que é o processo, está disposto, é isso, quer? Ah, então tá bom, então agora nós vamos fazer, entendeu? Quando eu trabalhava, fiquei 2 anos no Hospital das Clínicas, lá no maior serviço de Minas Gerais de cirurgia bariátrica, a gente pegava os pacientes para ir para cirurgia, a gente que liberava o paciente para cirurgia, só porque ele conseguia entrar no ambulatório não quer dizer que ele ia operar. A gente tinha que liberar. Eu fazia risco cirúrgico, fazia tudo e via se o paciente estava preparado para operar. Psicologicamente. Exatamente. Entendeu? Então é a mesma coisa. Não é oba, vão lá, pega a caneta e usa. Não. Você está entendendo? Eu gosto muito de explicar. Falar, olha, a logística de todo o seu tratamento é assim. Você está disposto? Você tem que ter isso. O mínimo que você tem que ter é isso. Ok? Ok. Ah, então vamos. Tem certeza? Tem, então tá bom. Se não tem, vamos tentar outra coisa, porque muitas vezes pode ser mais maléfico do que benéfico. Sem dúvida. Deixa eu dar uma contribuição aqui, fazer um contraponto, né? Você falou você foi duro aí com a nossa audiência mais uma vez. Mas eu quando estava me preparando para vir aqui para esse bate-papo, eu lembrei desse livro aqui, que inclusive foi o nosso amigo em comum, Nando Valente, que me recomendou. Precisa dar um close aí, ó. Micro Hábitos, de BJ Fogg. Você acha na Amazon, enfim, na internet aí. Ele trata de algo que para mim é fantástico, eu tenho recomendado, dado esse livro de presente, porque ele fala dos gatilhos de comportamento e das recompensas, micro-recompensas. E ele fala uma coisa óbvia, né? Mas o óbvio precisa ser dito, né? Para você incorporar, de que você não consegue eliminar um hábito. Você vai trocando o hábito e a proposta dele é que você faça isso mais ou menos como que você falou, né? A pessoa tem uma alta ingestão de açúcar, não vamos tirar da noite para o dia, porque dá um colapso no corpo e depois o efeito rebote é pior. Né? Então ele vai falando, o ponto interessante é que ele fala para você quebrar em micro hábitos diários, porque no final do dia é difícil você mudar um comportamento, você tem que mudar a rotina, mudar uma série de coisas, tomar um monte de coisa. Quantas vezes, né? Já vi isso, né? O médico receita um monte de suplemento e aí fica um monte de pote caro sem uso, né? Então, como que você muda, ainda dentro do viés da questão do comportamento, como é que você muda o teu hábito? Né? Dividindo, fatiando, como diz um amigo lá do sul, fatiando boi a bife. Exato. Né? Então, você vai construindo micro hábitos, por isso o nome do livro. E isso serve para negócios, para resolver talvez um dos maiores problemas aí da área de negócios, de trabalho, que é uma doença que não está nos consultórios. Chama-se procrastinação. Não é verdade? Como, né, participei de uma mesa de conselheiros, uma discussão, né, de ambiente, aí, de conselho, e a provocação ali que a primeira face talvez não tenha uma relação direta aqui, mas a conexão que eu quero dizer é que o dado que foi posto, que 70% das discussões em diretoria e C-level são improdutivas, são ruídos, né? E aqui, quando você traz para cá, se você cria um novo comportamento muito distante, você não vai executar. Então o livro fala assim, quebra isso em micro hábitos, e lá na história dos conselheiros eles dizem o seguinte, vai quebrando, né, os processos em partes menores no objetivo de diminuir o ruído, porque se você entra, fala, não, a gente vai eliminar o cafezinho do corredor, o papo, você destrói a cultura, você destrói a empresa, destrói o engajamento. Então ele propõe você dividir em desafios menores, e aqui eu quero dar essa contribuição para você que está nos ouvindo, nos assistindo, né? Você precisa mudar de alguma forma, né, para uma vida mais saudável e mais longeva. Quero também, momento livro, e aí já vou te perguntar que livro que você recomenda também,
um livro muito bom. Esse eu não terminei. Tenho a parte do Luciano Subirá mais fácil, mas a parte do médico que você inclusive conhece, Dr. Aldrin, ela é um pouco mais técnica e tal, foi um pouco mais difícil, mas minimamente encontrei base bíblica para crer que eu posso chegar até os 100 anos. E a provocação que o Luciano Subirá faz, e por isso trouxe o livro, que ele diz que não está determinado, né, aí teologia à parte, determinismo, fatalismo, né, predestinação aí para um bom presbiteriano na mesa, não está determinado se vai viver 100 anos ou 50, né? Deus te deu uma possibilidade, é você que vai decidir conforme você cuidar do cavalo ou do corpo. Faz sentido isso, doutor? Totalmente. E eu ainda alinho isso com a teologia reformada. Porque é o seguinte, muitas as pessoas, e eu estou falando isso porque eu fui formado na Assembleia de Deus, fui batizado na Assembleia de Deus, casei na Assembleia de Deus e tudo, depois que eu fui conhecer a presbiteriana e mudei para presbiteriana e fui conhecer a teologia reformada, né? A gente confundia muito, quando eu estava no tempo da Assembleia de Deus, de o que era o calvinismo, e muitas vezes falava, está tudo determinado e determinação fatalista. E na verdade é o seguinte, a gente vê que Deus tem o controle de todas as coisas, e a soberania dele vai prevalecer. Se ele falar, olha, o meu descendente vai vir da casa de Davi, vai vir da casa de Davi, apesar de, se eu falei, vai acontecer, é a soberania dele. Agora, paralelamente, é uma coisa difícil da gente entender, mas a gente vê isso claramente na Bíblia, que do mesmo jeito que Deus determina as coisas, tá certo? Aí eu não vou entrar nessa discussão, eu adoro, se você quiser emendar aqui com discussão teológica, nós vamos embora. Aí tem mais 2 horas aí? Não. A gente faz um próximo podcast sobre esse assunto. Né? Então, a predestinação, você vê exemplos claros na Bíblia, uma coisa, Paulo vira e fala assim, olha, Deus... Como é que Deus escolhe 2 crianças dentro da barriga da mãe? Esaú e Jacó, ele escolheu dentro da barriga, falou, eu gostei de um e não gostei de outro, porque ele tem os métodos dele que a gente não tem os critérios diagnósticos que Deus tinha para falar nem isso. A perspectiva dele. Nem né? a perspectiva dele, assim como os céus são maiores que a terra, os pensamentos dele são maiores que os nossos. Sim. A gente não entende por que ele fez isso, mas que ele vê, que ele determina e que ele escolhe. Agora, do mesmo jeito, a gente tem a responsabilidade humana. Tá certo? Poxa, se Deus escolheu Davi errou, tá bom, eu já tinha isso, você é segundo o meu coração de Deus? Não, você vai pagar pelo que você fez. Sim. Você vai ter uma consequência, a sua família teve consequências, o menino que você fez morreu, entendeu? Então, ou seja, existe uma responsabilidade humana. Então, Deus vai me responsabilizar pelo cuidado que eu tenho com a minha saúde, entendeu? Então, se Deus quiser que eu viva 120 anos, se ele falar, se ele determinar, eu vou viver mesmo fazendo as minhas besteiras. Posso chegar lá muito muito lenhado, né? Mas se for uma determinada... Mas a gente não sabe. Se a gente não sabe, tem muita coisa que Deus não conta. E ele não revela. Então, quem disse que ele determinou, se ele tiver determinado que eu viva 100 anos, eu não sei. Então, ou seja, eu tenho que agir dentro da minha responsabilidade humana. E qual que é a responsabilidade humana? É a responsabilidade da mordomia. Boa. Então, ou seja, eu tenho que cuidar do meu corpo. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se não for, se ele me chamar... Só que aí o que acontece? Você vai viver bem até no dia que Deus chamar. Eu, como médico cristão... E pode ser 40, 80, 100. 100. Deus pode chamar. Deus, ou às vezes... 120 aqui, como está crendo o Luciano Subirá. Exatamente. Entendeu? Como viveu Moisés, por exemplo. Sim. Né? Então, ou seja, é possível. Agora, eu tenho que fazer dentro da minha mordomia cristã e dentro da minha responsabilidade. E aí depois eu deixo Deus com as coisas dele, aquilo que eu não tenho poder está nas mãos de Deus. Mas o que eu tenho poder, eu sou responsável, e a teologia reformada, calvinista, fala muito disso. Você tem a responsabilidade humana, que é justamente isso. Então não é simplesmente entregar. E você vê o mesmo Paulo que vira e fala que Deus escolhe, que vira e fala assim, olha, de 2 crianças no ventre, escolheu uma, não escolheu outra, e fala, olha... É Deus que provém todas as coisas. Jesus vira e fala o seguinte, olha, não andeis ansiosos com o que comer ou o que vestir. Olha os lírios do campo. Nem Salomão, na sua glória, vestiu igual. Olha as aves que não planta, não colhe, não guarda em celeiro. Deus os alimenta. Então não fique ansioso. Eu posso também virar, aí por isso que a Bíblia é toda conectada
um texto sem contexto é pretexto para heresia. Eu posso virar e falar, diante disso, eu não vou trabalhar, Deus é que vai me alimentar, assim como ele alimenta os passarinhos. Sim. Aí Paulo vira e fala assim, quem não trabalha, também não coma. É isso aí. Entendeu? Então, ou seja, tá tudo. A gente não pode ser extremista num lado ou no outro, a gente tem que avaliar a Bíblia como um todo. Então, a gente tem a soberania de Deus, a gente tem as determinações de Deus, mas a gente tem a nossa responsabilidade também. E a gente tem que assumir isso, tanto para a nossa vida ministerial, quanto na nossa vida empreendedora, a nossa missão, quanto para a nossa saúde. Muito bom. Então, falando de responsabilidade, de vida adulta, né? Nosso, de novo, desejo é que você termine o podcast mais um pouquinho. A gente vai dar aqui a dica do livro, conselhos e sobre o sonho grande. Então, o nosso desejo é que você acesse o seu médico de preferência. Se não tem, busque aí no seu convênio, que você saia daqui hoje motivado a ser um bom mordomo do seu corpo. Mas, ainda aproveitando aqui o que você disse, né? O que você daria de dicas práticas para hoje, né? Além dessa que eu dei aqui de procurar um médico? Isso. Né? Mas olhando para a sua câmera aqui, que dica que você diria, olha, tá fácil, dentro do micro hábito aqui, pratica isso hoje que já vai gerar um resultado. Pouco esforço, grande resultado. Exatamente. Micro hábitos. Comece a comer o mais saudável possível. Você já sabe, mas a gente já falou aqui algumas coisas. Desembalar menos, descascar mais. Então, você fica comendo muito alimento ultraprocessado, para de comer e começa a comer um alimento natural. Pronto. Isso já é um micro hábito, pequenas mudanças. Entendeu? Você não está fazendo uma atividade física, começa a fazer, dá uma caminhada, dá uma volta no quarteirão da sua casa, pelo menos. Depois você vai aumentando. Ou sobe e desce escada. Eu tenho paciente que sobe e desce escada, começa a descer a escada. Então, ou seja, começa a movimentar dentro de maneira pequena, mas já começa a fazer alguma coisa. Entendeu? Outra coisa, você não está bebendo água adequadamente? Eu tenho um capítulo no meu livro que eu falo só sobre água. A água é o principal nutriente do corpo humano. 70% do nosso peso é água. A água está tão básico isso, né? O nosso cérebro é 90% água, no músculo é 80% água. Então, o sangue, ou seja, a gente precisa de água. Você está bebendo água de maneira correta? Comece a beber. Tá certo? Eu falo o seguinte, toda vez que você for fazer xixi, como é que você sabe se a água não tá boa ou não? Você vai no banheiro, fez xixi, viu que tá aquele amarelo escuro, é porque não tá bom. Uhum. Então, eu falo o seguinte, você fez xixi, viu que não tá bom, sai do banheiro, lava a mão, sai do banheiro, bebe 3 copos de água. Tá certo? Então, uma coisinha simples aqui, ó. Se você não anda com uma garrafinha de água, às vezes vai trabalhar na sua mesa de trabalho, na estação de trabalho, deixa sempre uma garrafinha com água, porque aí você vai bebendo, entendeu? Então, ou seja, hábitos, muitas vezes a saúde melhora só porque a pessoa começa a ter um nível de hidratação melhor. Então, olha só, 3 dicas, então, fáceis para você melhorar. Melhora a sua alimentação dentro daquilo que você vê que precisa melhorar. Você não come fruta, começa a comer uma maçã. Entendeu? Não come legumes? Vê algum legume que você gosta, não tem que ser assim, jiló. Eu, particularmente, como bom mineiro, gosto de jiló. Mas a maioria das pessoas não gosta. Coloca algum legume, alguma verdura que seja mais palatável para você, mas coloca. Entendeu? Não faz atividade física, uma caminhadinha que seja e vai aumentando gradativamente e beber água. Se você fizer essas 3 coisas, você já está melhor. Quer dar um passo a mais? Começa a ter rotina de sono para melhorar essa qualidade do sono. Estabelece um horário para você dormir, de preferência no máximo até as 23 horas, tá certo? Quanto mais cedo a gente dormir, melhor, entendeu? Então começa a ter rotina. O nosso corpo, o metabolismo, ele precisa de rotina. Esse negócio de dorme um horário, dorme outro, isso não é bom. O sono, principalmente, ele precisa de rotina. Então, ou seja, são dicas práticas que você vai mudar dentro da sua realidade, mas pequenas coisas que no longo prazo vão fazer uma diferença tremenda. Maravilha. Que livro, falamos bastante de livros aqui, né? Que livro você recomendaria, Adriano, que mudou o seu jeito de pensar, ampliou a sua visão do mundo de negócios e daquilo que você faz hoje, ou mesmo de cosmovisão? Olha, falando de mundos de negócio, eu li um livro do Jim Collins que eu gostei muito, que é Empresas Feitas para Durar. Isso. É um clássico, né? Então isso me marcou muito.
E eu tenho visto, aí, pai rico, pai pobre. É um clássico também. Também, assim, abriu muito a minha mentalidade. Eu li um livro que me desencadeou várias coisas, especificamente, que foi do Flávio Augusto, contando a história dele, que eu achei muito interessante o ponto de vista dele, sabe? Eu li o livro dele numa viagem, eu fui para os Estados Unidos, li o livro dele na viagem. Um livro fácil de ler, gostoso e tal. Também me mudou muito. E aí isso abriu portas. Eu comecei tive contato, conheci o Thiago Brunet, e aí comecei a ler os livros dele. Ele tem vários livros bons, Dinheiro Emocional, 12 dias para atualizar a sua vida. Então, isso muda. Aí você começa a ter uma mentalidade não só empresarial, mas de vida, de entender essa cosmovisão, né, com um olhar cristão, que é importante. Isso fez mudar a minha vida, meu negócio. Isso trouxe grandes transformações. Muito bom. Pergunta final aqui, Adriano Faustino, qual o seu sonho grande? Meu sonho grande empresarial é crescer, ter um hospital com a finalidade de promover aí saúde integrativa, né, associar, né, as práticas integrativas, ter um hospital, né, se for da vontade de Deus, e crescer para ter a rede Faustino, o grupo Faustino de saúde, né, para a gente levar a saúde, para transformar vidas. E paralelamente eu também quero ter um ministério, o meu ministério é esse, de ensinar. Então, de crescer isso, aí eu influenciar pessoas não só pela saúde, mas também pelo ensino, pela mudança de mentalidade, pelo ensino bíblico, mostrando que a Bíblia é um livro fantástico, um livro que qualquer um que parar para analisar a Bíblia vai ver que é um livro divino, que extrapola todas as coincidências, as probabilidades de coincidência, e que realmente transforma a vida das pessoas. Então eu vou transformar a saúde, que também é uma forma de transformar a vida, mas mais ainda transformar a alma e o espírito, que é pela Bíblia. Esse é meu grande sonho, de ter um grande centro para difundir saúde, e também Deus me abençoar nesse meu ministério de ensinar a palavra dele também. Amém. Que você seja bem sucedido no seu sonho, né? Amém. Minha oração, minha profecia aqui, que seja uma referência, inclusive, no Brasil aqui. Amém. Acho que a gente tem boas coisas. Tenho conversado com alguns empresários que têm provocado, por que não a gente exportar coisas boas no Brasil? Está aí um bom exemplo, que o Senhor já te ungiu, né? Já te chamou, já te ungiu. Então que você alinhe aquilo que está no céu, aquilo que Ele te confiou na terra. Cuide do cavalo, né? Com certeza. Para que você possa ir bem longe. E a gente encerra por aqui. Peço gentilmente, né, que você seja generoso com a nossa conversa aqui, para que ela alcance muitas pessoas. Manda, este é o episódio para você mandar para aquele amigo, né, para aquele parente, mesmo que não seja empresário. Geralmente a gente fala focado em empresário, a gente ampliou um pouco, né, falou um pouco de negócio também, mas o nosso desejo é que você compartilhe com o máximo número possível de pessoas para abençoá-los, porque no final do dia, né, sucesso é muito mais do que lucro financeiro, é sobre coisas importantes daquilo que Deus nos confiou, né? Impactar vidas e glorificar a Deus através de tudo aquilo que fazemos, e o nosso corpo é a principal delas. Muito obrigado pela sua audiência, não deixe de curtir e comentar também. Muito obrigado. O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é pela fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E finalmente a área de energia.
Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido.